E aí galera, aqui é o JP e a gente vai para mais um vídeo aí dentro do nosso assunto aspectos macroscópicos da matéria. Falamos um pouquinho sobre matéria, as mudanças de estado físico, esses estados físicos e também o diagrama de fases aí no caso da água. Bom, vamos agora entrar numa outra parte que também acaba sendo muito importante, que é justamente entender o que é uma substância. Bom, vamos fazer uma distinção do que são substâncias puras do que são misturas. Substância nada mais é do que todo tipo de matéria que tem características próprias. Então, por exemplo, a água é uma substância, ela tem as características dela. Ela vai ter o ponto de fusão, o ponto de ebulição dela. Já, por exemplo, o cloreto de sódio, né, que a gente encontra aí no sal de cozinha, ele também é uma outra substância, porque ele vai ter o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. Nós temos aí gás oxigênio, também uma outra substância. Tem aí suas características próprias e assim por diante. Agora, toda vez que a gente encontrar uma substância que esteja isolada, ou seja, somente esse único tipo de substância, a gente fala que eu tenho ali uma substância pura. Por exemplo, quando a gente fala de água pura, de sacarose, gás oxigênio. Perceba, e aí vai uma dica que pode te ajudar, é o seguinte. Se eu consigo escrever a fórmula química dessa coisa que eu estou analisando, eu tenho ali uma substância pura. Então, quando eu falo de água pura, H2O é a água, é uma substância. Sacarose, C12H22O11 é outra substância. Gás oxigênio, O2, outra substância. Tá? Por mais que a gente ainda não entenda o que significa a fórmula, mas se eu tenho fórmula para aquela coisa, ela é uma substância. Tá? Agora, no caso de uma mistura, como o próprio nome vai ajudar a gente a entender, eu tenho mais de uma substância que está misturada. Tá? Então eu tenho duas, três, quatro, enfim, posso ter inúmeras substâncias misturadas, formando o que a gente chama de mistura. Exemplo, água do mar. Se a gente pensar basicamente, a água do mar tem água, tem sal. Tem outras coisas? Sim, mas basicamente água e sal. Eu consigo escrever a fórmula da água, a fórmula do sal, mas a água do mar em si, eu não tenho uma fórmula química só para ela. Eu tenho que escrever a fórmula da água mais a fórmula das outras coisas que tem nela. Mesma coisa, álcool hidratado. Eu tenho álcool e eu tenho água junto, pelo menos, né? Posso ter outras coisas. Ar atmosférico. A gente tem aí gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, enfim, vários gases todos misturados. Água potável, ou seja, a água que é própria para o nosso consumo. Essa água, ela não é água pura, tá? Isso aí talvez seja um erro que as pessoas aí comumente pensem. Por quê? Por exemplo, se a gente pega uma garrafinha de água que a gente compra, no rótulo dessa garrafinha vem lá composição química. Então você vê várias coisas que tem lá sódio, cloreto, bicarbonato, enfim. Então são várias substâncias que estão ali misturadas para formar aí o que a gente chama de água potável, ok? Bom, como que eu consigo, agora, obviamente, sem saber, né, pegando uma amostra qualquer, como que eu consigo diferenciar se essa amostra é uma substância pura ou uma mistura? Uma das maneiras é traçar o que a gente chama de curva de aquecimento. Ou seja, eu pego essa amostra e começo a esquentar. E aí eu começo a observar o que vai acontecendo com essa amostra conforme eu vou esquentando. Tá? Se ela vai mudando de estado físico e assim por diante. No caso aqui, a gente vai começar com a curva mais importante para a gente conhecer, que é a curva de substâncias puras. Como que é uma curva de uma substância pura? Ela vai ter basicamente esse formato aqui. Tá? Vamos entender cada região disso. Primeiro, vamos começar pelos eixos desse nosso gráfico. Eu tenho aqui dois eixos. Um primeiro eixo, que é o eixo aqui na vertical, que indica a temperatura. Então, aqui é o que está acontecendo com a temperatura. Tá? Então, se eu vou mais para cima, eu estou aumentando a temperatura. E o segundo eixo aqui, nesse eixo na horizontal, é o eixo do tempo. Então, conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo? E aí, aqui a gente tem a curva, tá? Formato muito importante para a gente guardar. Então,
o que a gente consegue analisar só olhando essa curva? Eu sei que conforme passa o tempo, a temperatura aí vai aumentando. Então, eu estou esquentando, por isso é chamado de uma curva de aquecimento. Teria como fazer, por exemplo, uma curva de resfriamento? Sim, aí seria o contrário. Conforme vai passando o tempo, eu vou diminuindo a temperatura. E aí, o que a gente observa? Imagina que eu pego, por exemplo, uma substância no estado sólido. E aí eu começo a esquentá-la. Tá? Então, a gente tem aqui, nessa curva, os três estados físicos. Começando aqui, ó, nessa primeira parte, o estado sólido, aqui, estado líquido, e aqui, estado gasoso. Ok? Então, cuidado porque tem exercícios que só dão um trecho da curva de aquecimento. Por exemplo, ele já começa com a substância no estado líquido. Ok? Aqui a gente está supondo que eu começo do estado sólido, vou até o gasoso. E aí a gente tem, além disso, essas duas regiões aqui, que, diferente das outras, conforme passa o tempo, a temperatura não aumenta, a temperatura se mantém. Essas duas regiões aqui a gente chama de patamar. Esses dois patamares vão indicar para mim que eu tenho temperaturas constantes, ou seja, passa o tempo, mas a temperatura não muda. E como a gente já viu no vídeo anterior, existem dois pontos constantes quando eu falo de uma substância pura. O primeiro ponto é chamado aí de ponto de fusão e o segundo ponto, ponto de ebulição, que é exatamente a passagem de um estado físico para outro. Então, aqui, nessa região do gráfico, eu vou conseguir ter tanto sólido quanto líquido. E aqui nessa região de cima, tanto líquido quanto estado gasoso. Ou seja, começamos só estado sólido, cheguei nessa temperatura aqui, a partir daqui, além de ter estado sólido, eu começo a ter estado líquido. Depois eu transformar todo o estado sólido no estado líquido, eu começo a esquentar o meu líquido. E aí eu vou de líquido passando para gás, transformei todo o líquido em estado gasoso, aqui a gente tem apenas estado gasoso agora, ok? Lembrando que para toda substância pura, ponto de fusão e ebulição vão ser constantes, ou seja, qualquer curva de aquecimento com dois patamares, né, englobando aí todos esses estados físicos, é uma curva de aquecimento de substância pura, ok? Exemplo disso, a água pura. No caso aqui, essa temperatura, o PF seria 0 para água pura, e aqui seria 100, isso no nível do mar, ok? Vamos conhecer um pouquinho das outras curvas de aquecimento, né, que podem aparecer. Se uma substância pura tem exatamente esses dois patamares, como que vai ser de uma mistura dita mistura comum? Perceba que a primeira coisa para a gente observar aqui é que eu não tenho nenhum patamar, ou seja, eu não tenho nenhum trecho da curva que é totalmente na horizontal, tá? Então, aqui novamente, sólido, líquido, gasoso. E aí, passando de sólido para líquido, eu tenho aqui líquido para gasoso, essa outra região. Aqui a gente não tem um patamar, a gente fala de uma faixa de fusão. Então, a partir desse ponto, dessa temperatura, até essa outra temperatura, vai acontecendo a fusão. É uma faixa de fusão. E aqui eu tenho uma faixa de ebulição. Então, para você guardar, se substância pura tem dois patamares, uma mistura comum não terá nenhum patamar. Exemplo disso, água e sal. Tá? Então, a gente pega a água do mar, a gente observa a curva de aquecimento desse jeitinho aí. Ok? JP, vimos casos em que eu não tenho nenhum patamar ou que eu tenho dois. Tem como ter apenas um patamar? Sim. São dois casos especiais de misturas, tá? Então, vamos falar desses dois casos. Lembrando que substância pura, dois patamares apenas. Se não tem os dois patamares na curva completa, já não é substância pura. O primeiro tipo que a gente vai ver aqui é a chamada mistura eutética. Esse E maiúsculo aqui vai ser uma dica para você guardar essa curva. Olha só, olha como é o formato. Eu tenho aqui sólido, líquido, gasoso e as passagens, sólido para líquido, líquido para gasoso. Perceba que aqui eu tenho um ponto de fusão, mas aqui eu não tenho um ponto de ebulição, eu tenho uma faixa de ebulição. Ou seja, uma mistura eutética é quando varia apenas a ebulição, tá? Ou seja, a fusão é constante, mas varia a ebulição. Então, pensa assim, ó, eutético.
Esse E é porque varia a ebulição. Como que eu sei que vai variar? Porque é uma mistura, tá? Varia apenas a ebulição, mistura eutética. Um exemplo de mistura eutética é a chamada solda, que é uma mistura de chumbo com estanho, tá certo? Então aqui a gente tem esse nosso gráfico, essa curva que é um pouquinho diferente das outras duas. E o segundo tipo para a gente analisar, que é a chamada mistura azeotrópica. Como que é? Ela é o contrário da eutética. Aqui, ela não vai variar a ebulição, ela vai variar a fusão apenas. Tá? Então, ela se mantém constante na ebulição e varia a fusão. Então, minha dica para que você guarde bem fácil. Pensou, tem 2 patamares? Substância pura. Não tem nenhum patamar, mistura comum. Agora, tem um patamar, aí você vai olhar, opa, ignora esse patamar, vou olhar o que varia. Se varia a ebulição, eutética. Se não for nenhum desses 3 casos, o que sobrou é a azeotrópica. Um exemplo de azeotrópica é uma mistura de água e álcool, ok? Nos exercícios, sem dúvida, o mais importante é de substância pura. Mas pode aparecer para você analisar alguns gráficos de misturas. Você não precisa saber de cor se uma mistura vai ser comum, eutética ou azeotrópica, mas é importante que você saiba analisar cada uma dessas curvas de aquecimento, ok? Bom, a gente fecha aqui mais uma parte, continuamos logo mais com os demais tópicos desse assunto. Até já!